pelas redes sociais do Centro Espírita Imaginas. Como costume, vamos dar aqui alguns avisos sobre as atividades da nossa casa. Gostaria de pedir para quem pudesse colocar o celular no silencioso, porque o silêncio também é uma prece. Às segundas-feiras, às 19 horas, temos a nossa terapia, temos a venda de lanche, temos a venda de livros, no caso, às segundas-feiras. E aos sábados, temos a nossa vibração, que começa às 15h30. Logo após, temos a nossa palestra, também venda de lanches, livros. Quem estiver passando por um tratamento, passar pela recepção, para poder marcar direitinho o seu passe. Temos também a evangelização infantil, quem puder, quiser, pode trazer suas crianças. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das atividades da nossa casa, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte e efetivo da nossa casa. Para mais informações, procurar a recepção, que as meninas passam todas as informações. Além disso, recebemos doações também para pets, Temos ali a caixinha que está na entrada do centro. E mais informações também sobre essa campanha, que é Amor em Quatro Patas, de assistência social. Qualquer trabalhador do centro pode procurar a recepção também, que eles vão passar todas as informações sobre as doações para os pets. Pessoas que estão passando pelo tratamento do passe, sempre que vier passar pela recepção para marcar direitinho o passe, para ficar no controle, para saber se já está terminando, se já está perto. E para quem tem interesse nos estudos permanentes, mais informações também na recepção, que a casa está sempre com estudos. Quem se interessar, quiser conhecer mais sobre o Espiritismo, procura a recepção também, qualquer trabalhador da casa, que vai ter mais informações. E o atendimento fraterno também, que acontece aos sábados, a partir das 4h30. Pode agendar também na recepção. Temos os nossos estudos online e presenciais, todos abertos, quem puder fazer pelas redes sociais. É só passar na recepção também para obter mais informações sobre os nossos estudos da casa. E temos o encontro da juventude também, aos domingos, quinzenalmente, a partir das 19h30. Quem puder e quiser também, os jovens podem se matricular. E é isso, gente. Eu vou ler aqui um pouquinho do livro Minuto de Sabedoria, do Pastor Lins. Mantenha seu humor bem, mantenha seu humor bom em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que cercam a sua vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, mergulha no oceano de lama, que salpica e suja os que nos aproximam. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para as dores da felicidade. E hoje o nosso Evangelho de Terapia de hoje é o capítulo 7, itens 11 do Livro dos Espíritos, 73 e 74. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 3. Pela nossa irmã Graciane. Então, obrigada, Fácil. E para a gente iniciar o nosso evangelho de hoje, gostaria de convidar os presentes que se sentirem à vontade para fechar os olhos, se quiserem, para a gente começar com a nossa prece. Então, neste momento, rogamos a Jesus, o nosso Mestre querido, a presença durante o estudo de hoje, o Evangelho que tem palavras
que é o bálsamo para a nossa evolução, é o bálsamo para as nossas aflições. Que com o estudo de hoje, as nossas dores sejam consoladas, os nossos tormentos sejam acalmados. Rogamos também a presença e o amparo de toda a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos acolhe, tanto os nossos irmãos encarnados, também quanto os nossos irmãos desencarnados. Jesus, Mestre querido, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E no estudo de hoje, a gente vai falar do que a gente mais se reclama. Já repararam como o ser humano é um ser que mais reclama do que agradece? Quando a hora que a gente acorda, a hora que nós vamos repousar, às vezes a gente acorda já porque acordou atrasado, porque está na correria de fazer o café da manhã e sai correndo para o trabalho, para a escola, porque a farda não enxugou. A gente sempre conta muitos motivos para reclamar, né? E com essas nossas reclamações, quantas vezes nossos corações não ficam aflitos? E é justamente sobre isso que a gente vai tratar hoje no Evangelho, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, no item 11. E a palavra que Jesus traz aos nossos corações é sobre o orgulho e a humildade. Quem estava comigo aqui semana passada, na segunda-feira, a gente já iniciou a tratar desse tema. E quem se recorda que no Evangelho mesmo Jesus já nos disse que o orgulho é a catarata que nos vem dos olhos. Por quantas situações nós permitimos passar por conta do nosso orgulho? Quantas situações os nossos olhos estão cegos para quantas bênçãos nós recebemos todos os dias de nossa vida? A bênção de acordar, a bênção de estar com saúde, a bênção de estar com os nossos, a oportunidade que nós recebemos todos os dias de nos melhorarmos como espírito. Porque quando a gente está aqui encarnado, mais que a gente reclame, a gente tem que se lembrar que aqui é a oportunidade que Deus nos dá para nós lapidarmos o nosso espírito. É a escolinha para o nosso espírito que Jesus nos matriculou, que Deus nos matriculou. Vou começar com a leitura do item 11. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos, e venham até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso ajuntamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar. Já nesse primeiro parágrafo do item 11, o Espírito Benfeitor, que auxiliou Kardec na produção do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já começa agradecendo a oportunidade de, mesmo no plano espiritual, poder estar aqui, nos auxiliando, trazendo o conhecimento que nos é necessário. E ele fala um pouquinho mais sobre a humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que nos foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Ou não? Porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não atendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Perceba que ele já começa falando aqui que a humildade, um sentimento tão nobre, tão digno, é o que nos nivela. O que é esse nivelamento que ele fala aqui? E quando ele contextualiza que se a gente não tiver humildade, é como se a gente vestisse vestes que não nos adornam.
Sem humildade, a gente pode praticar caridade? Porque o que é a caridade? É praticar o bem? É o amar desinteressado? Será que se eu não tiver a humildade no meu coração, eu consigo fazer algo sem interesse? Ou eu, por orgulho, vou praticar uma caridade para alimentar o meu próprio ego? Percebam que das pequenas coisas falam do que é cheio no nosso coração. As nossas pequenas atitudes já demonstram isso. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas a seu mérito, e que a sua essência é mais pura que a dos pobres. Eles creem que eles são devidos, e por isso, quando Deus os tira, acusam-no de injustiça, irrisão e cegueira. Deus nos distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo do que o do rico. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuas nunca as ideias que nascem em vossos cérebros orgulhosos. Quantas vezes a gente se acha mais merecedor quando a gente está numa fila para adquirir algum bem, algum material ou algum serviço, e quando chega uma pessoa mais simples, mais humilde, a gente já começa a julgar pelos olhos. Aí a gente imagina o quê? Que a gente tem uma certa preferência, né? É instantâneo. Pode ser que depois de alguns segundos a gente seja chamado à consciência e a gente se perceba que aquele pensamento não seja o correto. Mas essa é a nossa falha moral que ainda carregamos. Nos distinguir entre nós mesmos. Quando ele fala aqui da diferença do rico e do pobre, ele continua mais na frente, falando, sobre o merecimento. Se nós nos despimos de nossas vestes, de nossos bens materiais, de nossos carros, de nossas casas, de nossos bens, o que nos diferencia um do outro para que a gente tenha tamanho orgulho de nos distinguir entre nós mesmos, de achar que nós temos mais merecimento do que um ou outro irmão? Perceba que o orgulho é a catarata que nos venda os olhos. E quantas vezes nós permitimos que essa catarata ela cresça dia após dia sobre os nossos olhos, nos cegando para o que realmente é importante? Jesus fala que o reino dos céus é o que nos espera, não são as riquezas terrenas, e que são os pobres de espíritos, os pobres que nós ainda erroneamente atrelamos à questão material e ainda não temos, às vezes, o discernimento necessário para entender que a pobreza de espírito trata sobre a humildade, trata sobre vencer a nós mesmos todos os dias de nossas vidas, vencer o orgulho que nós carregamos, aquela falha moral que a gente tenta apagar com uma borracha todo dia. A gente começa apagando de manhã, quando a gente vai ver no final do dia a gente já escreveu mais 2 páginas para a gente apagar no dia seguinte. É um exercício, né? É igual quando a gente está aprendendo a escrever. Quantas horas e horas a mãe da gente botou para a gente escrever naquele cadernozinho de caligrafia até sair uma letra que preste? Eu passei muitos dias, muitas horas, à tarde a fio estudando. Eu fazia mais caligrafia do que o meu dever de casa. Hoje em dia minha letra é razoável, graças a Deus. Mas por causa desses erros, desse esforço. E ao mesmo zelo que Deus tem para conosco, nos ensinando todos os dias o que é realmente importante. Quando nós nos despojamos do que nós temos, quando a gente realmente se questionar o que é que me faz diferente do meu irmão, para que eu trate muitas das vezes com orgulho, com desdém. Será que o sangue que corre em minhas veias é diferente do sangue que corre em um morador de rua? Não. Será que o sangue que corre em minhas veias é diferente do presidente da República? Também não. Aí a gente começa a se perguntar, e o que é que nos faz diferentes uns dos outros? A gente ainda tem a audácia de se perguntar, né? Porque nada nos faz diferente dos outros. Enquanto nós nos diferenciarmos, significa que nós estamos na batalha do orgulho
Porque um dizia boas palavras, o outro dizia que era para a gente não fazer. E assim é a voz da nossa consciência todos os dias na nossa cabeça. Por vezes, quantas vezes a gente está aquele pensamento longe, às vezes olhando um desconhecido, e a gente se pega ajudando a vida daquela pessoa. Ou às vezes a gente se lembra de uma situação, uma discussão que a gente teve alguns dias atrás com determinada pessoa, a gente começa a criar. Quantas vezes já aconteceu isso? Da gente reviver aquela situação de uma discussão, de uma conversa com uma pessoa, a gente começa a criar outra conversa na cabeça da gente a gente vence. Será que o que está vencendo é o nosso orgulho? A palavra do Evangelho de hoje, ela nos traz uma reflexão muito importante para onde os nossos olhos estão voltados. Ele fala que os orgulhosos, que antes de ser nobres e poderosos, também são filhos de Deus, filhos do Criador. Há pouco tempo atrás, Jesus veio estar conosco. E o que nós fizemos com Ele? Nós nos escorraçamos. Será que se hoje Jesus estivesse conosco aqui, nós escolheríamos ainda estar na presença dele ou adorando o bezerro de ouro? E o que é esse bezerro de ouro? É o nosso orgulho. Aquilo que nós alimentamos todos os dias dentro de nós. Quantas vezes nós escolhemos o nosso bezerro de ouro, nosso orgulho, aquilo que nós achamos que temos razão, aquilo que nós achamos que seja a nossa verdade, porque não é porque nós achamos que seja que ela realmente seja. Quantas as vezes a gente escolhe o nosso bezerro de ouro das nossas falhas morais e não escolhe seguir o que Jesus vivenciou durante toda a sua vida para nos ensinar, que foi o caminho da humildade. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu me recordei da passagem da mulher adúltera. E quando a mulher foi levada até Jesus e os sacerdotes a indagou o que fariam com ela, e quando Jesus disse que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, será que era só a mulher que tinha pecado? Quantas vezes o nosso orgulho não crucifica o nosso irmão todos os dias, assim como Jesus foi crucificado há 2000 anos atrás? Quantas vezes o nosso orgulho não é a pedra que fere a vida do outro? Quantas vezes o nosso orgulho não é a sentença que condena o nosso irmão? Porque nós condenamos uns aos outros todos os dias, por achar que a nossa verdade seja a única. Quantas vezes o nosso orgulho nos impede de nos aproximar dos nossos irmãos? E que nesse momento, quando cada um que estava com a pedra na mão a ponto de apedrejar, de sentenciar aquela mulher adúltera pelo erro dela, porque o pecado que é o desvio do nosso caminho. Ela cometeu o desvio do percurso da encarnação dela. E os que estavam ali presentes, cada um soltou a pedra que carregava na sua mão. E aquela pedra significa orgulho. Porque quando nós temos a humildade em nosso coração, a gente consegue se colocar um lugar no outro. A gente consegue se projetar aquele sofrimento que está no nosso irmão na gente. Às vezes a dor do nosso irmão não dói em nós por conta do nosso orgulho. Então cada um que derrubou aquela pedra, que jogou aquela pedra, não jogou uma pedra da acusação, jogou o seu orgulho fora. Porque eles se enxergaram naquela mulher tão quanto pecadora. Só tinham pecados diferentes, assim como nós. Nós só temos erros diferentes. Erros que para a gente parecem ser simples e que ao julgamento do meu irmão possa ser uma condenação de morte. E o nosso orgulho, onde está levando o caminho de nossas vidas hoje?
Esse evangelho era para eu vir hoje, era para eu ter trocado com o meu amigo semana passada e eu não viria hoje. Eu disse, não, eu vou fazer esse evangelho. Eu gosto de vir aqui às segundas-feiras. E esse estudo foi tão providencial porque geralmente quando eu faço um estudo, eu sinto mais que é para mim do que para quem vai estar aqui no dia me ouvindo, me acompanhando. Porque é isso que eu podo em mim todos os dias, o meu orgulho. Eu sou aquela pessoa que eu carrego um garrafão de água, mas eu não peço ajuda. Eu sou aquela pessoa que por muitas vezes, quando eu me senti com a minha verdade ofendida, eu cortei relações. Quando eu digo que eu sou essa pessoa, porque eu não me transformei ainda totalmente. Hoje eu tenho consciência, mas é um longo processo de ter consciência, ter um entendimento e conseguir fazer aquilo que hoje você sabe. Porque é muito difícil colocar em prática o que está aqui. O que está aqui que não é bom, a gente coloca em prática muito facilmente. Mas aquilo que é bom, aquilo que fere o nosso ego, aquilo onde a gente vai ter que ter a humildade de reconhecer que nós erramos, é difícil. E a pessoa que nos fala hoje, melhor do que ninguém sabe disso. Então esse evangelho tocou muito meu coração nesse ponto. De quantas relações eu mesma adoeci pelo meu orgulho, por eu achar que a minha verdade era a única que importava. Quando eu fui ofendida, eu não tive a humildade de perceber que aquele meu irmão que me ofendeu, ele não estava me ofendendo. A dor estava nele. E eu não tive a humildade e a indulgência de perceber isso. Porque a humildade, ela é filha da caridade e da indulgência. A gente não pode praticar a caridade sem a humildade. A gente não pode praticar a indulgência sem a humildade. Perceba como tudo está atrelado. E perceba o quanto o orgulho adoece as nossas vidas todos os dias. Quando eu comecei o evangelho de hoje, falando que a gente mais faz na vida é reclamar, porque a gente reclama. Às vezes a gente reclama sem se perceber, quando a gente viu que assara a palavra, e quando a gente ainda pensa assim, meu Deus, me perdoe. Pelo menos um créditozinho, né? Se lembrou que estava errado. E quantas vezes a gente não se percebe disso? Há 2 anos, eu tento todos os dias de minha vida fazer uma prece. Logo quando eu inicio o dia, quando eu digo que eu tento, porque tem dia que eu me esqueço. Tem dia que eu já acordo reclamando. Quando eu vou me lembrar da prece, já passou o dia, eu já está na prece da hora de eu dormir. Para que Deus todos os dias me dê a paciência, me dê a humildade, me dê a indulgência. Porque aquilo que eu faço com meu irmão é aquilo que eu preciso que seja feito comigo. Percebam? Quantas das vezes a gente já se sentiu ofendido por um tratamento de uma pessoa extremamente orgulhosa? E quantas das vezes a gente ficou remoendo e alimentando aquele mau sentimento? E que a gente só se libera disso quando a gente libera o perdão. Já começamos aqui com a bondade, a indulgência, a caridade e o perdão. E para mim, o perdão é a maior prova de abandono do orgulho. Porque para eu perdoar, eu tenho que negar todos aqueles maus sentimentos que eu carrego dentro de mim. Para eu perdoar, eu tenho que negar a mim mesma. É difícil. Porque a gente sempre se acha dono da verdade, dono da razão. E o perdão nos mostra que nós não somos. O perdão nos mostra isso. Tem uma palavra aqui que ele fala o seguinte: todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes o distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não mudam em nada, ficam no túmulo
A gente costuma associar que quando a gente parte para o plano espiritual, nós não iremos levar os bens materiais. Às vezes até a gente julga uma vida de uma determinada pessoa, a gente fala disso, né? A gente tem muitas associadas esse pensamento só no momento da partida. E por que a gente não começa a aplicar isso enquanto a gente está aqui ainda em vida física? Será que hoje o meu bem material não pode ser um instrumento que eu possa praticar a humildade, a caridade com humildade? Ou será que aqueles bens que Deus permitiu que eu possuísse são instrumentos de ferir a alma de outra pessoa? São instrumentos que eu uso para alimentar cada dia mais o meu orgulho e meu ego? É uma reflexão muito importante porque a gente sempre associa esses maus sentimentos geralmente a quem tem muitos bens materiais. Vocês já perceberam isso? E quando a gente se depara com a situação de uma pessoa que tem menos bens materiais, tem uma vida financeira mais difícil, a gente sempre atrela a humildade. E eu trabalho com um atendimento ao público de certa forma. E eu posso provar todos os dias, com N situações, que humildade não está atrelada a bens materiais, nem a teus, nem a não teus, mas o que tem no coração de cada um. Se tem uma escola que eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de estudar, relacionamento humano, se chama atendimento ao público. Porque é uma escola que vai todo dia lhe ensinar e lhe modelar. Primeiro é a controlar a sua língua. Porque no atendimento ao público você não pode falar, você tem vontade, ou pelo menos não deveria, né? A controlar os nossos impulsos, a lapidar a nossa paciência, a nos ensinar a ser indulgentes. A gente tem tantas situações na nossa vida que é uma oportunidade para que a gente possa exercer a humildade, que quando a gente tira essa catarata do orgulho dos nossos olhos, a gente percebe que a gente começa a praticar a humildade dentro do nosso próprio lar, no nosso meio familiar, no nosso meio profissional de trabalho, com aquele vizinho chato que todo dia olha com a gente com aquela cara ruim e a gente responde com um bom dia, com um sorriso no rosto, porque fala do que tem no nosso coração. Mais na frente aqui no Evangelho, ele tem mais uma passagem que eu acho muito interessante. Vós todos que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sobre as provas, que vos importam as calúnias do mundo. Se a vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Nesse parágrafo aqui, ele começa dizendo que uma prova de humildade é o silêncio, é o não revidar. Todo evangelho que eu venho fazer, eu sempre falo que o nosso maior exemplo é Jesus. Ele foi um professor muito didático, mais didático que aquele professor do infantil 3 e 4, porque ele nos ensinou pelo exemplo. Quantas vezes Jesus revidou a uma calúnia? Nenhuma. Quantas vezes Jesus revidou a uma ofensa? Eu duvido alguém achar nas escrituras sagradas algum trecho sobre isso. Quantas vezes Jesus revidou a violência física que ele sofreu? Nenhuma. E quantos de nós temos a humildade para silenciar as ofensas que nós recebemos? É um exercício de humildade. Para mim, o meu maior exercício de humildade hoje é o silêncio. E a gente começa por isso.
A gente sempre atrela a humildade a atos muito heróicos, né? De pessoas que a gente conhece. E a gente se esquece que tudo começa pequeno, como nós já fomos pequenos, como nós já fomos espíritos primitivos, como nós já não fomos nem matéria nem espírito. Nós estamos crescendo ao longo desses milhares e milhares de anos. Tudo começa pequeno. A gente nasce sem saber falar, sem saber comer, sem saber dormir. Porque a mãe da gente tem que ensinar até a gente a dormir, porque a gente não sabe. Às vezes até a respirar, né? Então tudo começa nas pequenas coisas. A gente começa a praticar. Se hoje eu sou essa pessoa orgulhosa, eu vou começar a praticar a humildade com o meu silêncio. Ainda vai estar aquele turbilhão de maus sentimentos aqui dentro? Vai. Mas já é o grande passo quando eu não externalizo isso. E é tudo é o treino. Quando Moisés, sobre o Monte Sinai, recebeu os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para o ídolo que o adorasse. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda um bezerro de ouro, que cada um apropria aos seus gostos e suas ideias. Como eu falei um pouco antes, que hoje o ídolo que nós adoramos, nosso bezerro de ouro, ainda são os maus sentimentos que nós alimentamos e carregamos dentro de nós. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sejam generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazer o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Uma palavra, sejam verdadeiros cristãos, e tereis o reino de verdade. Que vossos corações brancos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina, que virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar a sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos. Retornai a Deus, vosso Pai, e então todos os que houverem servidos ao cumprimento da sua vontade, entoaremos um cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Como será bom a gente poder retornar ao plano espiritual, retornar aos braços do nosso Criador, do nosso Pai, a exemplo do nosso irmão que desencarnou essa semana, Divaldo Franco, um missionário, um espírito que, em 98 anos, todos os dias de sua vida, nos ensinou, assim como Cristo, qual o caminho que nós devemos seguir. Porque, olha, 98 anos, eu não tenho pretensão de viver tanto, tenho certeza que eu vou um pouquinho antes, porque do jeito que eu sou estressada, eu queria ter a paciência que ele tinha, e a inveja que eu tenho mesmo, mas a inveja é boa porque é um exemplo que a gente tem que seguir. A gente vive hoje num mundo de aparências, muitas das vezes, e sem nos perceber, nós usamos ídolos que não fazem parte da nossa realidade, a gente inveja, a gente segue e a gente perde às vezes a noção da realidade do que realmente é importante para nossas vidas. Quem são hoje os nossos ídolos? Quem são hoje as pessoas que nos são exemplo? Porque é difícil a gente seguir um caminho sozinho. É difícil quando a gente não tem força, é difícil quando a gente não tem um conhecimento. E a gente precisa, sim, dessas pessoas, desses espíritos, que sejam modelo
assim como Jesus, assim como Chico, assim como Givaldo, assim como pessoas do nosso próprio meio, porque tem muita gente boa, muita gente que a vida é exemplo de uma verdadeira humildade. E quando a gente tirar, novamente, a catarata do orgulho dos nossos olhos, a gente vai enxergar. E a gente vai aprender a valorizar isso. E para encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou ler aqui 2 perguntinhas do Livro dos Espíritos, a pergunta 73 e 74. O instinto é independente da inteligência? Não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provem as suas necessidades. A questão 74. Pode-se estabelecer um limite entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem, mas se podem distinguir muito bem os dados que decorrem dos instintos daqueles que pertencem à inteligência. E assim somos nós, ainda formados de instinto, e já somos um pouquinho mais inteligentes do que éramos há eras atrás. E esse misto vive dentro de nós todos os dias, mas nós hoje temos a inteligência e a consciência de saber qual deles deverá direcionar as nossas vidas. Se é o instinto que permite que os meus maus sentimentos, os meus arrastamentos morais se sobressaiam na minha vida, ou a minha inteligência de saber que mesmo falho, eu tenho que me esforçar por um caminho do bem a seguir. Que a gente possa retornar para as nossas casas hoje com essa reflexão nos nossos pensamentos. Paulo, ele fala muito que a alma do cristão é a prece. Nós ainda somos muito falhos. Nós não temos, por vezes, forças para fazer aquilo que nós sabemos que é certo. E quando nós não tivermos forças sozinhos, a gente tem que pedir ajuda. Eu gosto de pedir ajuda sempre que pode resolver o meu problema. No caso, Deus. Então a gente faz uma prece para aquilo que a gente ainda não sabe. A gente faz uma prece para aquilo que a gente ainda não consegue. A gente faz uma prece. A gente pede a ajuda do manda-chuva. Quem é acima de Deus? Ninguém. Então é Ele que vai nos ajudar, mas que nós tenhamos a humildade para reconhecer que nós precisamos de ajuda e para pedir essa ajuda. Muito obrigada. Muito obrigada, Graça, pelo nosso evangelho de hoje. Então, ainda nesse clima de paz e harmonia, vamos pedir para quem se sentir à vontade, fechar os olhos, fazer a nossa prece, agradecer a Jesus por mais um dia, por estarmos aqui com vida e com saúde, agradecer ao Cristo por todos os dias nos dar a oportunidade de nos melhorar, de nos fazer seguir pelo caminho do amor, da verdade, da justiça, da humildade. E que Ele possa todos os dias nos fortalecer cada vez mais, nos intuir na prática do bem, nos intuir todos os dias a amar o próximo, a praticar o perdão. Que Jesus e Maria Santíssima possam estar sempre no nosso caminho, nos nossos pensamentos, e que possamos todos os dias seguir o seu exemplo de humildade, de amor, de perdão. Que todos os dias o Cristo abençoe a nossa vida, esteja conosco em todos os momentos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora para o nosso segundo momento, que é o passe. E para quem está nos assistindo, também temos o nosso passe virtual.